Então, meus amigos, boa noite a todos. Mais uma vez estamos aqui presentes, junto aos nossos irmãos desencarnados, encarnados, junto aos nossos mentores, a espiritualidade amiga e todos aqueles que estão aqui de boa vontade para participar do Evangelho desta noite. Todos nós, ao adentrarmos nessa pequenina casa, que se chama Aprendizes da Fraternidade, estamos sendo acolhidos pelos nossos irmãos espirituais, já sendo tratados, já sendo envolvidos por este amor, por esta luz que vem direto do coração do nosso Mestre Jesus, que possamos nos sentir saciados e acolhidos por este amor. E hoje, especialmente antes de começarmos a nossa palestra, quero lembrar-nos a todos que hoje, 18 de abril, é o Dia Nacional do Espiritismo. E também hoje comemoramos o dia que Allan Kardec lançou em 18 de abril de 1857 na França o Livro dos Espíritos, o marco inicial da doutrina espírita. E se inicia um conjunto de 5 publicações codificadas por Allan Kardec, considerado o Consolador prometido pelo nosso Mestre Jesus. E então, assim, nos sentimos felizes por este grande presente que recebemos de Jesus e da espiritualidade. Somos agraciados por tanto conhecimento, por tanto aprendizados. E todo este caminho, que todos esses ensinamentos nos levam para a nossa evolução, para o nosso progresso, diante desta doutrina maravilhosa, que só tem nos beneficiado a cada dia. E, portanto, assim, convido a todos vocês a fecharem os olhos neste momento, que possamos nos sintonizar com o nosso Mestre Jesus. Podemos nos visualizar indo ao seu encontro neste momento, recebendo o seu abraço amigo, o seu amor, o seu carinho, e dizendo para cada um de nós: filho, tu não estás sozinho. Eu estou junto a vós, a cada caminhada, a cada passo, a cada dor, a cada alegria, a cada aflição. Não esqueça que eu sou o caminho, a verdade e a vida, pois aquele que não se distanciar de mim e dos meus ensinamentos nunca estará sozinho. Eu e o Pai somos um, e todos nós reunidos elevemos os nossos olhares para o céu, reconhecendo a grandeza desse Pai Criador de todo o universo, de todas as coisas visíveis e invisíveis, agradecendo por esta oportunidade única deste momento, por sermos agraciados e envolvidos pelo teu amor. E assim conversamos com o Pai, dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, Senhor, assim como nós perdoamos também aqueles que nos tenham ofendido. E não nos deixes, Pai, cairmos em tentação, e livrai-nos de todos os males, e principalmente aquele de ficarmos afastados de Ti e de seus santos ensinamentos. Que assim seja, graças a Deus. Então, meus irmãos, hoje a nossa palestra se refere
a uma citação de Santo Agostinho, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, versículo 19. Santo Agostinho nos refere ao mal e o remédio. Ele começa com algumas perguntas para nós, que possamos refletir sobre elas. Ele diz assim: vossa terra é por acaso um lugar de alegrias? Um paraíso de delícias? A voz do profeta não soa ainda em vossos ouvidos? Não clamou ele que haveria choro e ranger de dentes? O fato é que ele, Santo Agostinho, ele nos leva a refletir sobre o quanto ainda precisamos do mal e do remédio. Parece denso, não é? Mas não é. Nós precisamos ter um olhar diferenciado para essas palavras, pois se nós nos remetermos ao passado, aonde Jesus caminhava e pregava o seu evangelho, ele dizia: no mundo tereis aflições, havereis de ter gemidos e ranger de dentes, pois a estrada é estreita e a porta é apertada. Jesus nunca mentiu para nenhum de nós. Ele deixou bem claro que a nossa estrada seria cheia de sofrimentos, porque somos espíritos imperfeitos ainda. Estamos neste mundo de provas, de expiações, de vários conflitos no corpo físico, no corpo espiritual, na alma humana. Enfrentamos vários desafios e Jesus, ele, o Mestre, nosso Salvador, ele mesmo exemplificou, vivenciou o seu evangelho puro enquanto estava no meio de nós. Ele ensinou e praticou. Não deixou sombra de dúvidas alguma que ele mesmo sofreu as calúnias, as perseguições, os flagelos e todos os sofrimentos que vimos ele passar. E ainda foi pregado no madeiro. Ele que trouxe o amor, a verdade, trouxe o evangelho, trouxe a caridade e tudo o que devíamos fazer para o nosso próximo. Será que nós, que ainda estamos tão imperfeitos ainda, seríamos capazes de dizer que não mereceríamos o sofrimento, que não deveríamos passar pelas dores, pelas aflições, pelas angústias de nossa alma? Estamos acostumados a ter, a ser, a conquistar. Estamos envolvidos num planeta onde o materialismo está em auge, onde as pessoas têm a sede de ganhar, de conquistar, e poucos param para pensar: por que estamos aqui? O que viemos fazer? O que nos espera? Porque quando passamos por momentos de alegrias, quase não lembramos que Deus está presente. Quase não lembramos que devemos olhar para o lado e ver que nosso irmão estende a mão para nós. Mas quando passamos os nossos momentos de dores e aflições, nos revoltamos, nos achamos injustiçados pelos conflitos que encontramos em nossa jornada e questionamos Deus
E ainda somos capazes de questioná-los de uma tal forma, de perguntar o que ele está fazendo, por que nossa vida está dessa forma, por que passamos por tanto sofrimento, não é mesmo? Mas nós somos os causadores desta dor. Nós mesmos nos sentenciamos e nos julgamos também, porque Deus nos deu o livre-arbítrio de uma forma a nós mesmos escolhermos qual caminho seguir, o que fazer e como fazer. Mas Ele é um Pai de tamanha misericórdia, de bondade tão infinita, que nos ama tanto, que Ele é incomparável ao Pai da terra. Porque o Pai, com seus filhos na terra, é capaz de fazer tudo e lutar por tudo para não ver o filho sofrer, buscando em suas necessidades, nas enfermidades, nas dificuldades, o que pode fazer para aquele filho ter o melhor, mesmo sabendo que aquele filho tem que tomar um remédio amargo para curá-lo da sua enfermidade, mas o seu amor é tão imenso que ele vai buscar esse remédio. E ele sabe que esse remédio vai descer, amargando pelo seu corpo. Mas ele sabe que aquilo irá curá-lo. Este amor humano da terra. Mas o que diríamos então do nosso Pai, nosso Criador? O que não é capaz de fazer por todos nós? Esse Pai de um coração imenso, que quer o bem de todos os seus filhos. E por amor a nós, mandou o seu Filho Jesus para o planeta Terra. E Ele, tão bom, tão justo, que pregou o verdadeiro e puro amor para nós, ainda sofreu os flagelos. Entregou a sua vida, o seu corpo, para exaltar o amor do Pai para com todos nós. Porque chegamos em tal momento e desafiamos a Deus por nós não termos aquilo que queremos, ou nossa vida não ter uma condição adequada naquilo que pensamos que é melhor para nós. Se formos remeter nos tempos longínquos, nós vamos perceber que os cristãos naquela época eram perseguidos por amor a Jesus, pelo amor ao Evangelho. Só que eles reconheceram a existência de Deus e a grandeza da fé através do Evangelho de Jesus. Criaram neles uma fé tão convicta, tão verdadeira nos mistérios de Deus, a fé que alcança e remove montanhas, que quando eles iam para o testemunho da sua fé cristã e do seguimento a Jesus, eles iam louvando e glorificando, porque para eles a dor já não era um significado tão grande. A dor para eles era uma glória, porque através da glória de Deus e essa dor, eles iam ter a felicidade tão almejada, a felicidade que está num futuro vindouro. Eles sabiam que todas essas provas, essas aflições e as dores que passavam no mundo eram apenas passageiras, porque a verdadeira felicidade é a conquista do reino de Deus. Às vezes nós achamos que a nossa vida é tão difícil, mas nós ainda não aprendemos a exercitar essa verdadeira fé. Santo Agostinho, quando nos diz que nós pedimos no plano da erraticidade, quando viemos reencarnar, todas as dores moral, as dores físicas,
que nós íamos enfrentar todas elas porque estávamos preparados. E quanto maior fosse a nossa dor, mais seria maior a nossa vitória. E Santo Agostinho nos diz, mas existe um remédio para essa dor. Há um remédio para suportar todo o mal. E esse remédio é a fé. Ele vem nos dizer que a fé sempre nos aponta este horizonte. A fé nos aponta aquilo que não vemos, mas acreditamos que está lá. Esse processo de transformação que temos na nossa jornada evolutiva, todas essas dores, todas essas aflições, é exatamente o remédio certo para a cura de nossas almas, para a cura de nossas enfermidades e dificuldades. E como fazemos para conquistar esta fé, este remédio amargo que vem nos salvar? É no exercício diário do dia a dia, na prática da caridade, nos tornando pessoas melhores a cada dia, não esquecendo de nossa reforma interior, achando em nós, procurando nos analisar aonde ainda estamos falhos perante as leis divinas, as leis universais. Porque quando estamos em concordância com as leis divinas, o mal se torna cura. Porque já deixamos de ter as dores, porque já compreendemos as razões da qual estamos aqui. Viemos aqui para melhorarmos, para enfrentar as nossas dificuldades, os desafios que nos aparecem na vida. Pois como Santo Agostinho nos relata, não devemos esquecer que aqui não é uma vida de delícias e de alegrias constantes, porque não aprenderíamos nada. Então, essa dor, esse sofrimento é necessário para desenvolvermos em nós a inteligência, desenvolvermos em nós potenciais e virtudes. Só assim nos tornaremos filhos de Deus, verdadeiros cristãos. Porque vivenciar o Cristo é viver o Evangelho, é seguir o exemplo de Jesus em todas as formas, em todos os meios, em todos os locais que vivemos. Mas às vezes não nos encontramos preparados para isso. Ele diz assim: aquele que crê e não duvida, nem um segundo se fortalece pela fé. Mas aquele que não duvida e não acredita, imediatamente sofre as angústias e as aflições, porque desconhece do que sofre. Não tem o conhecimento e a inteligência suficiente para entender a causa de suas dores. A terra, ainda considerada um vale de dores e sofrimento, nos traz essas lições cotidianas do nosso dia a dia. Cada dia uma experiência, cada dia um fato. E por que Deus permite essas provas? Por que Deus permite nos testar a cada momento? Para que possamos progredir, para que possamos adquirir força, sabedoria e fé em tudo aquilo que vamos realizar. Aí nós nos deparamos com as nossas dificuldades, mas com os olhares de Jesus. Como Jesus nos olha, como Jesus nos ouve. Aquela dificuldade que enfrentamos está além daquilo que entendemos, e é pela fé, é pela força que vamos enfrentá-las. Não importa quanto tempo isso leve,
porque esta fé, ela deve ser uma fé convicta, uma fé forte e perseverante. Uma narrativa do Evangelho de Jesus que nos faz entender o tamanho dessa fé que devemos desenvolver em nós a cada dia é a passagem da mulher hemorrágica. Se prestarmos atenção nessa passagem, nós veremos que essa mulher, ela ficou 12 anos com esta hemorragia. E naquela época, todas as pessoas que sangravam, que tinham esses problemas, eram afastados. Eles eram isolados do meio das pessoas, da sociedade. E realmente eles não eram procurados por ninguém, porque eles eram considerados impuros. Mas vamos parar e pensar um pouco. 12 anos esta mulher, não foi 10 dias, não foi 12 dias, 12 anos com esse sofrimento. Será que passa por nós um pensamento de como essa mulher viveu durante 12 anos, sendo isolada, sendo rejeitada e sendo diferenciada das outras pessoas? Ela se sentia um nada. Tudo que ela passou foi só um sofrimento sem fim. Não teve a quem recorrer, não teve um parente que pudesse conversar, um filho que pudesse abraçar para consolá-la, nenhuma mãe, nenhum pai por perto. Ela enfrentou esse desafio só. Mas o que vemos aqui? Ela não desistiu. Às vezes passamos por problemas em nossas vidas e dificuldades que não aguentamos nem uma semana. Nós já jogamos tudo de lado. Como diz o ditado popular, nós abandonamos a nossa cruz. Nós não aguentamos carregá-la. Mas esquecemos que essa cruz, esse fardo, este peso, é aquilo que vem aliviar a nossa alma dos débitos passados. É aquilo que vem expurgar em nós tudo aquilo que ainda está registrado em nosso espírito. Tudo que cometemos. E quando nos deparamos com essas dificuldades, não paramos para pensar, para agradecer a Deus que proporcionou esse meio de nós resgatarmos os nossos débitos. Mas não entendemos desta forma. Entendemos como a revolta. Entendemos como Deus estivesse nos rejeitando. Não é dessa forma. E esta mulher, com este desafio, ela procurou médicos, procurou a medicina, gastou todo o seu dinheiro para procurar a cura. Ela fez de tudo o que podia ao seu alcance. E assim devemos nós procurar em nossas vidas tudo o que está ao nosso alcance para resolvermos as nossas dificuldades, enfrentá-las na confiança que algum dia vai se resolver. Quando, certo dia, ela soube que Jesus estava na cidade, ela não esperou nem um segundo. Ela se levantou com uma coragem tão grande, uma fé tão enorme e foi ao encontro de Jesus. Mas aí também, será que foi fácil? Ela que era rejeitada por preconceitos daquele povo, que não poderia ser tocada por ninguém e considerada impura, poderia ter sido até apedrejada se fosse reconhecida pelo povo. Mas ela enfrentou o desafio mais uma vez, porque ela teve fé. Nada importava para ela no seu caminho que a impedisse de chegar até Jesus,
porque ela tinha certeza absoluta que ele iria curá-la, porque ele era Jesus, porque ela acreditava no nosso Salvador. E assim ela foi ao encontro do Mestre. E ao chegar no meio da multidão, ainda se escondendo entre os panos, com medo de ser reconhecida, pensou: se talvez eu tocar apenas a orla do seu manto. A orla de Jesus era um bordado azul, que naquela época significava, pelas suas crenças, as leis divinas. E todo aquele que estivesse em concordância com as leis divinas receberiam virtudes. E ela, naquele momento, ela estava em sintonia com as leis de Deus, porque ali ela já tinha sido humilhada, ela já tinha sido rejeitada, ela passou por todos os sofrimentos que não podemos nem imaginar de uma criatura só no mundo. E ao tocar a orla de Jesus, instantaneamente ela foi curada. E Jesus ainda disse: alguém me tocou, saiu virtudes de mim. Agora eu pergunto, meus irmãos, que fé é essa? É apenas a fé da vontade de ser curada? Ou é aquela vontade, aquela certeza, aquela consciência no acreditar que aquilo seria possível, porque ela estava na presença do Mestre. E para o Mestre Jesus, nada era impossível, desde que você tivesse fé. E várias vezes Jesus relata nas suas passagens a todos aqueles que foram curados, que foi a tua fé que te salvou. Esta fé que nós devemos ter dentro de nós, que devemos deixá-la crescer, acreditando nas palavras do Evangelho que procuramos conhecer, que procuramos aprender, que Jesus nos trouxe. Este Consolador prometido, que a doutrina espírita nos apresenta, que nos traz, nos tira todas as dúvidas possíveis, de todos os nossos sofrimentos, de todas as nossas dores e aflições. Por que duvidamos? Por quê? Estamos de passagem neste mundo, tudo vai passar. E quando olharmos para trás e vemos tudo que enfrentamos e tudo que vencemos, sem ter dúvida das promessas do Cristo, nos sentiremos felizes, porque não nos apegamos ao mundo e nem nas coisas do mundo, mas apegamos numa fé viva e verdadeira, a fé que nos faz nos transportar, nos transformar do homem velho para o homem novo. Quando nos remetemos àqueles cristãos que seguiam Jesus, que quando eram pegos pelos romanos, eram levados para as arenas e lá encontravam os leões famintos a devorarem seus corpos. E muitos entravam ali glorificando, cantando e dando louvores. Cristãos que acreditaram naquele evangelho, aquele evangelho primitivo dos primeiros tempos, onde eles não sabiam nem ler nem escrever, mas eles acreditaram. É esta fé que nós temos que voltar. É esta fé que nós devemos reviver. Não devemos esquecer dessas promessas. Nós sabemos de tudo, está tudo em nossa consciência. Basta termos coragem. Devemos confiar no Cristo, este Pai de
misericórdia. As aflições da vida devemos encará-las, confiar que o Mestre está junto de nós, nos dando força, nos dando coragem e dizendo para nós: Maria, Eduardo, Luiz, venham, eu venci o mundo, e como eu venci o mundo, vós também podeis vencer e fazer coisas maiores do que eu. Seu jugo é suave, o seu fardo é leve. Por que não confiar? Por que não confiar essas dores no coração de Jesus? Por que não confiar nossos desesperos, as nossas angústias, os nossos vazios, as nossas dores, os momentos de desesperança? Não devemos ir na contramão das leis de Deus, devemos confiar, praticá-las e ter a certeza absoluta, como aquela mulher, naquele instante, que estava convicta com toda a sua força, com toda a sua alma, porque ela não conquistou aquilo da noite para o dia. Ela ficou 12 anos, além do sofrimento da sua enfermidade, a rejeição, a solidão e muitas outras dores. Passou fome, passou frio. O que podemos dizer? Só era aquele tempo. Será que hoje não encontramos esse mesmo ambiente? Ao testemunho da fé, ao testemunho que somos cristãos, seguidores de Jesus, como os velhos cristãos que só ao ouvir as palavras de Jesus se fortaleceram e acreditaram. Estamos neste mundo de provas e expiações, de conflitos. Será, pergunto eu agora, que a guerra não é um leão? Será que a fome também não é um leão? A perda de entes queridos também não são esses leões? As nossas enfermidades, que às vezes temos a notícia por um médico que depois de tantas dores talvez não encontremos a cura, estamos determinados a morrer. Qual é esse testemunho de fé que devemos dar quando nos encontramos numa situação que sabemos que para nós já não tem mais solução no corpo físico? Mas quantos testemunhos encontramos de criaturas iluminadas e fortalecidas pela fé, na compreensão de que por que estamos aqui, para que viemos e por que sofremos, dá o seu testemunho de fé, encorajando aqueles que têm tantas oportunidades de ainda continuar andando, respirando e vivendo, que Jesus o fortalece, que a sua fé em Deus não se acabará, e de conformidade, de grandeza de espírito, aceita a enfermidade, aceita os seus conflitos e dores, no entendimento de todo o evangelho que foi passado em nossas vidas, essa compreensão libertadora de que tudo passa e que podemos enfrentar sim as dificuldades, porque Jesus as enfrentou em seu próprio corpo por nós, vivenciando as dores e mostrando que aquilo não era o fim. Portanto, possamos tomar o remédio da fé, o remédio que nos fortalece e ameniza nossas dores, nos encorajando para o próximo passo, mas nunca desistir das palavras do Cristo, nunca desistir do amor do Pai, que nos consola e que sempre está nos amparando,
em todos os momentos de nossa vida. E assim, meus irmãos, convido a todos para o encerramento desta palestra, fechando os nossos olhos neste momento. Respiramos profundamente, agradecendo ao nosso Pai Criador, ao nosso Mestre Jesus, por todo o conforto e consolação do seu puro Evangelho. Que possamos, Senhor, nos fortalecer cada vez mais em nossa crença em Ti, num futuro vindouro que nos trará a felicidade prometida. Que nossa jornada seja de coragem, de fé e de resignação, amparados pelo Teu amor, Senhor. Que possamos seguir adiante, independente de tudo aquilo que se apresente em nosso caminho, porque somos testemunhos vivos do Seu Evangelho. Pai, que possamos ser mais humildes, que possamos ser mais caridosos e compreensíveis com aqueles que passam em nosso caminho. Que possamos ter amor suficiente para enxergar em nosso irmão as dores que nós mesmos vivenciamos. Que possamos abraçar a todos aqueles necessitados de atenção e de carinho. Que possamos levar conforto e consolação ao enfermo. Que possamos levar uma palavra amiga que possa construir num coração destruído pelas dores do mundo, que ainda temos esperança no Cristo, em Suas promessas. Pai, ampare a todos aqueles que se encontram neste momento desnorteados pelo mundo, aqueles ainda que não conseguiram entender o significado das dores e dos sofrimentos. Que Seu amor possa preencher os nossos corações, para que possamos a cada dia, Senhor, construir esta fé viva e redentora em nosso ser. Que os bons espíritos que nos acompanham possam neste momento, e toda a espiritualidade amiga e benfeitora, os irmãos socorristas, acolherem todos aqueles necessitados de socorro e de amparo, pois estamos num mundo onde estamos todos caminhando com Jesus, encarnados e desencarnados. Que as nossas preces possam chegar ao coração do Mestre e possam ser acolhidas, e que do céu desça essa chuva de pétalas, caindo sobre todo o planeta Terra e toda a humanidade. Que se faça a vossa paz, Senhor, no mundo, em todos os lugares, em todos os países, aonde há guerra, aonde há fome, aonde há conflitos. Que o Seu amor se derrame sobre todos os governantes, trazendo a compreensão da paz e da união entre todos os povos. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai, pelo Teu amor e pela Tua misericórdia. Que assim seja. Graças a Deus. Boa noite a todos. Que tenham todos um bom fim de semana e o amparo de Jesus em suas famílias.